Oi pessoal, estamos aqui mais um episódio do podcast da Rafus Press. Eu tinha praticamente pronto, um episódio pronto que ia falar sobre um outro tema, inclusive envolvendo história em quadrinhos e grandes autores do gênero, ou da mídia, mas eu soube neste final de semana que ano passado faleceu Franco Maria Ricci. E como eu não vi absolutamente nenhum comentário nos obituários, nos cadernos culturais da mídia, da grande mídia, da mídia formadora de opinião cultural, e como Franco Maria Ricci é um dos maiores, digamos assim, editores do século XX, eu senti na obrigação de fazer uma pequena homenagem, até porque a editora dele me inspirou bastante. E eu vou fazer essa homenagem, então, baseado numa obra publicada pelo Ricci e numa série de livros que saiu durante alguns anos, publicado pela editora dele, que trabalhava bastante com séries de livros, bastante com livros ilustrados. Ele desenvolveu a importância do Ricci imensa, no design em geral. Ele morava numa casa com um labirinto lindíssimo, parecia um castelo, um palácio renascentista. E o Ricci, a importância dele, na verdade, é que ele, depois do Conde Kessler, no início do século XX, ele representou um movimento de superação de certas concepções extremamente passadistas do movimento Private Press. O movimento Private Press, eu já mencionei várias vezes aqui, esse movimento importantíssimo para a constituição de um pensamento independente na área da produção cultural, seja livro, seja música, Então, os Private Presses, eles tiveram uma grande importância nesse sentido, e o movimento começou com William Morris, que é um escritor intelectual e militante político de imensa importância na segunda metade do século XIX. Ocorre que Morris era um indivíduo que tinha uma visão muito peculiar da Idade Média, e muito historicista, inclusive, e essa visão, embora fosse única maneira como ele, digamos assim, decompunha o momento histórico medieval, numa análise até mais ou menos materialista, apesar de tudo, ainda era uma visão um pouco passadista, e que acabava desprezando certas, digamos assim, possibilidades abertas, especialmente pelo Renascimento, que ele tinha um imenso desprezo. Então, o Conde Kessler e depois o Franco Maria Ricci, eles conseguiram fazer uma ponte entre essas tradições renascentistas de editoração, que são essenciais, como Aldo Manuncio e outros, com o movimento Private Press, que é um movimento bastante moderno, contemporâneo, mas que tinha um olho muito vivo no passado, especialmente num passado idealizado, muitas vezes medieval. Então é uma importância capital. Sem Franco Maria Ricci, provavelmente, digamos assim, o desenvolvimento editorial dessa percepção do William Morris, percepção mais independente e tudo mais, ele demoraria muito mais para se desenvolver. Outro aspecto importantíssimo no Ricci é a confiança na curadoria. O Ricci era amigo, tem fotos dele abraçando o Jorge Luis Borges. O Jorge Luis Borges planejou, e é a série que eu vou falar agora, uma série de livros para a editora do Ricci, chamado Biblioteca de Babel, o nome de um ensaio importantíssimo do Borges, E a Biblioteca de Babel, o Borges fazia as introduções de todos os livros, que são, aliás, foram depois coletados e são um livro, de introduções do Borges, alguns seleções de contos, algumas poucas novelas e um ou outro romance. E essa coleção é espetacular, Eu vou falar então um pouco dela, mas antes só terminando a importância do Ricci, então é gigantesca, Ele foi provavelmente um editor, como ele trabalhava com arte, a confiar nos seus curadores, nos seus assistentes editoriais,
isso vai ter a ver com a segunda obra que eu vou comentar, a confiar e lançar coisas assim completamente, algumas delas são completamente absurdas, espetaculares, né, que não encontram casa editorial, nunca encontrariam casa editorial e não encontram casa editorial nem hoje. Então, o Rich, ele é um editor visionário, não é? É um homem que teve uma importância gigantesca para o mercado editorial e impulsionou um monte de iniciativas indiretamente, né? E aí, quando da sua morte, ele é um cidadão riquíssimo, né? Como o próprio Morris, nisso eles eram muito parecidos. Digamos assim, o trabalho com livros é um trabalho desgastante e oneroso, custoso. Então ele tinha dinheiro para gastar com isso, mas ele acabou completamente esquecido, né? Como eu falei, ignorado pelos cadernos culturais, pelos formadores de opinião, etc. E nem preciso dizer que do YouTube, então é até pior. E o engraçado é que os livros do Rich, eles existem no estante virtual, nos sebos, né? Inclusive eu adquiri um da coleção do Borges, né? Através do estante virtual, com o sebo Lop Lop, né? Então eu vou falar agora um pouquinho mais dessa coleção que é a Biblioteca de Babel. Como eu disse, a coleção Biblioteca de Babel foi, digamos assim, coordenada direto e indiretamente pelo Jorge Luiz Borges, e é uma coleção de leituras fantásticas. Você vai encontrar de tudo nela, né? Uma boa parte das tradições fantásticas, mesmo as não muito convencionais, as não ocidentais. Então tem o Po Sung Ling, né? Você tem as traduções das Mil e Uma Noites, tanto Galan quanto né? Quanto o Burton, não é? Que transformaram as Mil e Uma Noites numa obra muito própria, né? Muito deles mesmo, então é praticamente uma nova obra. O Borges reconhece isso, respeita isso e faz, né, a edição. Vamos ter também na Biblioteca de Babel alguns autores pouquíssimo conhecidos, como Charles Hinton, que é um autor importantíssimo na transição para a moderna ficção científica, moderna assim, wellsiana, né, a ficção científica em língua inglesa, assim, de matiz wellsiana. O Charles Hinton tem uma função primordial. Ele também vai trazer clássicos do romance fantástico ou gótico, Diabo Amoroso, o Vatek, né? Provavelmente não o Alpor, porque realmente qualitativamente ele é bem inferior ao Vatek. Ou narrativamente, pelo menos, né? Ele vai trazer também alguns autores bastante autores do século XIX, de várias tradições do fantástico. Então tem Hawthorne, tem Chesterton. Aí já quase século XX, né, 19 para o 20, tem autores franceses, Lumblois, não é? Também desse mesmo período. O Villiers de l'Isle-Adam, Henry James, né? Ou seja, é uma coleção. Ela não é completa, evidentemente. O Borges é o primeiro a dizer que isso é até uma ficção, isso não existe coleção completa, não é de nenhum tipo de ficção. Você faz escolhas, você faz recortes e você estabelece um corpus, conforme qualquer tipo de metodologia que seja. No caso, provavelmente, do Borges, era gosto, né? As obras que ele tinha mais apreciado. A italiana também tem Giovanni Papini, não é? Então, né, aqui vendo uma das edições, por exemplo, da Biblioteca de Babel, você vê lá Gustavo Meyrink, Chesterton, Machen, Pirâmide do Fogo, Jacques London, Leon Blois, Giovanni Papini, Henry James, esses são os primeiros 8 números, né? E as edições originais da FMR, né? A editora tinha um apelido que era FMR, eram em, digamos assim, 2 idiomas, como 2 livros separados. São um procedimento parece que usual na Itália. A Hollow Press, que é uma editora de quadrinhos independentes radical, que eu vou mencionar no próximo podcast, ela faz a mesma metodologia. Então, uma edição em italiano, traduzida, né, para italiano, e uma edição em francês. A revista, nos últimos tempos também, no caso a revista, acho que desde os anos 80, né, porque o
O Ritchie também tem uma revista de arte lindíssima, que era a revista, sei lá, que a Jacqueline Kennedy punha na sala, literalmente, porque a Jacqueline Kennedy elogiou essa revista, punha na sala milionária dela, né? Era extremamente prazeroso para mim nas tardes assim mais monótonas da pesquisa, né? Quando você ficava meio monótona no meu tanto no mestrado quanto no doutorado na Unicamp, e na biblioteca do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp, fica do lado do meu instituto, que é o de estudos, né, em literatura e letras, né, o IEL, e ficar folheando as edições da revista FMR que ficavam lá na biblioteca do IFISH, porque era uma revista gigante, ela tem um formato imenso, não é? Ela parece um álbum, né? Ela tem um formato enorme, e ali tinha de tudo. Então cada dia que eu precisava ir assistir alguma aula e depois ficar pesquisando e me entediava, eu pegava um tema. Então tinha um texto, sei lá, do Rob Grier a respeito de um hotel na Itália, um hotel Art Deco. Tinha um texto de um outro grande pesquisador em estética a respeito das ilustrações do Dante dos anos 20, né, de um livro de um artista que fez algumas ilustrações, né, nos anos 20, 30 na Itália. Tinha artigos sobre um livro de horas medieval impresso em papel preto. Ou seja, era abrir qualquer página ao acaso e apreciar aquelas imagens lindíssimas, em altíssima resolução, né, com tecnologias, né, bem desenvolvidas, né, em um papel couché muito, muito espesso e extremamente bem feito. Não é o couché tradicional, né, enquanto dos livros aqui. Então era um prazer folhear essas revistas, né? Mas voltando à coleção Biblioteca de Babel, então ela era editada em 2 idiomas, não é? Na biblioteca, também na coleção de raros do IEL, acho que na Biblioteca Central da Unicamp, eu tive contato com alguns em italiano, acho que era o Leon Blois e outros, né? E é engraçado que essa edição, ela tem um design extraordinário, né? É muito característico a Biblioteca de Babel, porque o artista, eu não sei exatamente quem fez o projeto de arte, provavelmente foi o próprio Ritchie, né, que coordenou, mas eu não sei quem fez o projeto de arte. Mas o que acontece? A capa tem uma espécie de moldura ao redor de uma imagem central. Nessa imagem central vem o nome da editora, o nome da série e o título na parte superior com o nome do autor. O nome do autor tem mais destaque, bem mais destaque que o título, o que é muito curioso, né? Ou seja, realmente o foco digamos assim, no produtor daquele livro, né? E aí, claro, vem um blurbzinho, umas coisas assim, mas esses padrões geométricos, essa ideia dessa, digamos, dessa moldura na capa, não é? E que a moldura ela não acompanha exatamente a dimensão do livro. Ela chega até perto, né, da borda, ela não acompanha a borda toda. É espetacular, né? O próprio formato do livro, ele é alongado, então a leitura é muito mais confortável, não é? E embora ele pareça bem frágil, porque a capa é de papel, não é? Aí uma saudação ao nosso grande amigo Camilo Prado, que tem isso em mente e digamos assim, é um indivíduo que gosta, né, do material feito com capa de papel. A capa é de papel, quase da mesma gramatura da parte interna, das páginas internas. Ele é resistente, né? Principalmente os feitos diretamente aqui pela própria FMR. E como eu falei, é o meu único livro da Franco Maria Ritchie, que eu comprei no sebo Lop Lop, que é justamente o Caso Le Diable Amoureux, né? O Diabo Amoroso, Biblioteca de Babel, Collection de littérature fantastique dirigée par Jorge Luis Borges. Hertz, Franco Maria Ritchie. E não é o livro, então ele é muito resistente, né? Dá só uma impressão de ser, digamos assim, frágil. É numerado, bem numerado, não, o meu é o 1805.
e 4.000 exemplares só, não é? Esse livro eu comprei por um preço baratíssimo, mas no exterior a coleção completa chega fácil, 5.000 euros, né? A coleção completa acho que tem 30 livros. E o que aconteceu? O design é tão extraordinário dessa edição, que também não é tão cara, não é um livro de arte, ele não tem ilustração, é um livro puro, né? É só realmente o peso da curadoria do Borges. Os livros de arte da própria Franco Mariarit, da FMR, eles têm introdução e material, digamos assim, de cunho de paratextual de grandes autores italianos e mundiais, né? Então tem um Borges, fala sobre John Martin, né? Uma outra coleção que é Signe de Homme. Tem o Cortázar, tem o Ítalo Calvino e por aí vai. Mas esse design, né, é tão perfeito, tão bem, né, bem feito, que outras editoras licenciaram o projeto. Então existe, por exemplo, a versão que eu tenho aqui, não é? Uma versão argentina, que é muito curiosa. La Biblioteca de Babel, não é? Ela tem o mesmo formato, a capa é parecida, tem o mesmo nome, né, da série, e é feita na Argentina. Ediciones Librería La Ciudad, Maipú, né? E edição expressamente atualizada para Ediciones Livraria. Aí vem o original, que é de Parma, Milão, Franco Mariarit. Então, uma edição licenciada, que eu tenho aqui no caso do Giovanni Papini, não é? O Espelho que Foge. E uma editora bem maior, que é a Ciruela, posteriormente também licenciou e publicou. Não é? Publicou acho, praticamente toda a coleção. A Ciruela tem, não é, a Stevenson, Wells, né? Melville, Alarcon, Oscar Wilde, como eu falei, são os grandes realmente, né? E a Ciruela, então, ela publicou o material original, não é, também autorizada pela Franco Mariarit, né? Marcela Boneschi, que fez o design de capa, extraordinário. Então, grandes editoras ou até livrarias independentes e tal, tem em Portugal também, eu não lembro se é antigo, na Afrontamento, também licenciou, porque é um design extraordinário, né? E até mesmo é engraçado que essa percepção do Franco Mariarit iria para outras editoras, né? Esse livro alongado, esse formato que é muito interessante, muito gostoso de ler, ele iria, por exemplo, para a Monte Abraxas, de Danghet, da Romênia, grande editora da Romênia, que produziu uma série de livros, como, né, a editora aí no caso era a L'Homme Récent, não é? Ou a Les Éditions de l'Oubli, né, as edições do esquecimento, as edições de l'Oubli, que é exatamente uma homenagem a esse formato, alongado. Depois ele, já com Monte Abraxas, ele faria mais alongado ainda, radicalizaria, né? E a própria Rufus Press, na homenagem ao Borges, The Conspirators, utiliza esse mesmo formato. Então é um exemplo, né, do brilhantismo do Franco Mariarit e como é um homem importantíssimo, né, no painel cultural e editorial, que faleceu silenciosamente no meio de uma pandemia destruidora da humanidade que ele tanto valorizava, né, como um homem quase renascentista que ele era, e de certa forma caído no esquecimento. Bom, nossa segunda parte então dessa homenagem ao Franco Mariarit é comentar um livro que ele publicou, que eu não tenho no original, é mais um desses livros que custa aí na casa dos milhares de euros, né? Se você encontrar, em geral em casa de leilão, Christie's, esses assim, que é o Codex Serafinianus, de Luigi Serafini. Ele foi publicado nos anos 80, né? Esse livro, e ele foi escrito, digamos assim, ele foi produzido pelo Luigi Serafini durante mais ou menos 2 anos. E parece que é um período superior a 30 meses, né? Até mais de 2 anos. Existe uma descrição muito interessante da recepção desse livro. Na verdade, quem fez essa recepção desse livro foi
Alberto Mangel, né? Alberto Mangel é digamos assim, colecionador intelectual do livro, que foi várias coisas na vida. Argentino, né? Ele foi, por exemplo, secretário do Jorge Luis Borges, leitor, né? Quando Borges ficou totalmente cego, não é? Isso foi cedo, né? Acho que com 40 anos, sei lá, 30 e poucos, ele já estava bastante cego, acho que já não conseguia ler. Com 40 ele já estava completamente cego. O Mangel, bem jovem, fez o papel de leitor, lia os livros para o Borges, né? E essas experiências ele relata um livro saborosíssimo que eu recomendo a todos, que é o História da Leitura. Pois bem, no mesmo História da Leitura ele também relembra uma outra função que ele exerceu na vida dele, né? Um outro emprego que ele teve, que foi o de editor da casa editorial FMR, da Franco Maria Ricci. E ele recebeu o manuscrito original do Codex Serafinianus, né? Enviado pelo próprio Luigi Serafini. Então, na descrição que ele faz é muito interessante, é curtíssimo, é um parágrafo, né? Mas ele fala que ele recebeu aquele material gigante, enorme, né? Porque ele tem um formato de um álbum, né? Um formato gigante, assim, ele é maior. A edição que eu tenho, vou comentar um pouco dela em breve, mas assim, já falo um pouco das dimensões. Ela é maior que muitos livros de luxo, assim, usuais, né? Que a gente costuma ver. Ela é maior. Então ele recebeu aquele manuscrito gigante em papel sapardo, amarrado, e ele abriu e viu aquela obra espetacular, inacreditável, e levou para o chefe dele, né? Para o próprio Ricci, que não, vamos publicar, né? Mas precisava, evidentemente, de um paratexto que situasse essa obra estranhíssima e praticamente com poucos pares na história da literatura e da escrita. Da literatura, com certeza, na história da literatura recente e até mesmo mais antiga. Não é? Talvez o Voynich Manuscript, né? O manuscrito Voynich seja um exemplo. Enfim. E o escolhido para fazer esse paratexto, né, da primeira edição foi o Ítalo Calvino, né, que escreveu um texto, aliás, extraordinário. Bom, então, feita a apresentação do autor, né, o Luigi Serafini escreveu algumas outras obras, escreveu, né, produziu, vamos dizer assim, porque ele trabalha mais com a interação de desenho e texto, quase como uma história em quadrinhos, como Pulcinella, e ele fez as ilustrações também para alguns livros. Todos bem raros, bem difícil de achar, aliás. Mas o que trata realmente o Codex Serafinianus, né? Pelo nome, dá para perceber que, né, foi praticamente, acho que, batizado assim, por ser quase como se o Luigi Serafini ele descobriu esse material na mente, de algum recôndito da mente dele, e produziu, né? Então é da maneira como a gente, né, como se costuma batizar esse material descoberto, né, o códice, né, tanto o códice medieval como o códice, por exemplo, incaico, né, ou asteca. Bom, o Codex Serafinianus é uma espécie de enciclopédia imaginária de elementos do nosso planeta. Esses elementos, eles são reconhecíveis. Tem um pedaço de um carro aqui, uma caneta nanquim ali, alguns animais, né, ou elementos desses animais que nós conseguimos reconhecer. Então tem um jacaré acolá, roda, né, pneu, rodovia, asfaltada, pavimentada, também elementos do corpo humano, bastante elementos do corpo humano, esqueletos, olhos, cabeça, cabelo, pele, em vários formatos, em várias configurações. E esses, claro, elementos também botânicos, né? Quer dizer, plantas, formas de plantas, formas que lembram sementes, enfim. Só que todos esses elementos, eles estão dispostos como numa espécie de enciclopédia imaginária, escrita por um povo alienígena numa linguagem incompreensível. Embora, isso é o mais extraordinário, digamos assim, os caracteres dessa linguagem, você percebe que eles representam os caracteres de uma linguagem quase natural, mas eles não significam nada. Eles foram produzidos, segundo o próprio Luigi Serafini, numa conferência de bibliófilos em Oxford,
eles foram produzidos num sistema de escrita automática que ele mesmo desenvolveu e que é único, porque parece realmente, né? Inclusive a divisão, o livro possui uma divisão quase de enciclopédia mesmo. Inclusive, existe então capítulos, né? Tem um capítulo de geologia, tem um capítulo de geografia, tem um capítulo de tecnologia, um outro capítulo, né, sobre roupas, costumes, vestimenta, botânica, zoologia, enfim, é uma enciclopédia quase completa. Medicina um pouco, né? E além dessa construção de uma linguagem completamente única, né? E a pessoa que não folheou ainda, é até fácil conseguir esse livro em PDF na internet. Ele está quase completo, disponível em lugares obscuros da internet, ou não tão obscuros. Mas é muito diferente você folhear esse livro e ver o cuidado, o capricho desse arquiteto, Luiz Serafini, em reproduzir página por página aqueles caracteres intrincados que ele vai construindo e você acompanhar esse processo. Não é como se você estivesse lendo, ou melhor, não lendo, né? Você está lendo imagens, mas é como se aquilo te fizesse uma espécie de sentido. Tanto que nesses mesmos locais da internet onde essas pessoas acompanham o PDF, né, vislumbram ali o PDF, existe discussão a respeito de que significado teria, né? Quer dizer, o autor falou que não tem. É um procedimento de automatismo psíquico que gerou aqueles desenhos formando naquela sequência. Mas a nossa vontade de ver formas nas nuvens é tamanha que precisa ter um sentido, não é? E assim, o que realmente trata essas imagens, que seria, digamos assim, o núcleo essencial da enciclopédia, uma vez que o texto não é um texto. Embora em algumas páginas existam algumas palavras que dê para reconhecer, em inglês, francês, latim também. Bom, as imagens, elas tratam do que usualmente nós costumamos chamar de horror corporal, né? Esse é um termo que ficou um pouco banalizado, é muito recorrente, e trata em geral de produções cinematográficas, às vezes literárias, narrativas, né, a respeito de mutações físico-corporais, né? Não há nada realmente de novo nisso, né? Porque mutações físico-corporais desde o vídeo e mutações em termos de mutilação com resultados, digamos assim, razoavelmente terroríficos, existem em Sade, né? Sei lá, Batelia, em vários outros autores, até nada... Victor Hugo, né? O Homem que Ri, foi produzido já por outros autores no passado, não é algo espetacularmente novo, né? Mas é algo recorrente, porque, obviamente, o nosso corpo produz uma quantidade considerável de horror, seja por si mesmo, porque ele é um corpo, não é, mais ou menos aquela metáfora, imagem construída no livro do Barão de Munchausen, da cabeça separada do corpo, não é? Então nós temos um corpo e uma mente, e essa mente não aceita que esse corpo tenha fluidos, e, né, esses fluidos têm um fedor. Então nós tentamos desesperadamente evitar que esses fluidos e esse fedor domine tudo, não é? E isso provoca horror. Por outro lado, esse corpo muda, não é? Da infância, adolescência, à idade adulta, e da idade adulta à velhice, né? Você perde pedaços dele, você ganha, né, pele, adiposidade, etc. Isso também provoca horror. E por fim, a própria doença, né? As múltiplas formas como o nosso corpo pode se quebrar, né, ser destruído por alguma doença, alguma enfermidade, provocam igualmente um horror, talvez o maior de todos os horrores. E o nosso amigo Luiz Serafini explora exatamente esses sentidos do horror, né? É uma obra bastante... vários das sequências, né? Existe nessa obra, e isso é um texto que faz muito tempo que estou tentando publicar em pesquisa, no meio, né, da pesquisa em história em quadrinhos, mas é muito difícil, ainda não tive essa oportunidade,
que é o fato do trabalho do Luigi Serafini ser basicamente, digamos assim, estruturado em torno de uma espécie de sequência visual, né? Então os desenhos são pequenos, quase como microcontos. E essas sequências visuais, elas giram em torno justamente da mutação corporal em termos horroríficos, né? Uma dessas sequências, por exemplo, eu não vou me lembrar exatamente que parte do livro, né? Porque você vai, enfim, o livro vai... você vai imergindo, né? Você vai, né, mergulhando dentro dele, mas há um processo tecnológico de retirada da pele de um ser vivo, um ser humano, que é transformado em esqueleto, como se fosse um processo industrial, meio artesanal. Então tem algo de máquina ali e algo, obviamente, de corpo, só que sem sangue. E é muito perturbador esse desenho. Muito bem feito, muito bem pensado tudo, né? Então eu colocaria o Codex Serafinianus como um dos grandes exemplos de horror corporal, né? De body horror, né? Como se fala, horror do body, né? O body horror, na produção assim visual recente, né? Ele consegue efeitos, né, de perturbadores, e o processo dele, na verdade, é um processo sintético, né? Ele trabalha com uma síntese do corpo humano com elementos tecnológicos, minerais, vegetais e animais, né? Então, essa síntese é que provoca a inquietação, e essa inquietação, o terror. É um trabalho, não preciso nem dizer, extraordinário, e que, enfim, é muito infelizmente é um trabalho muito raro, muito difícil de você ter acesso, né? Eu tive acesso, foi um dos últimos livros que eu comprei, não o último, né? Mas foi um livro que eu comprei na Livraria Cultura, numa outra época, anos atrás, e ele foi publicado numa edição econômica. Econômica, coloquem abaixo de 5 mil euros. É econômico, né? Uma edição econômica pela editora Rizzoli, que é uma outra editora de arte italiana, muito boa, e é uma edição espetacular da Rizzoli, né? É como se fosse a segunda edição. Curiosamente, ela não tem o Orbis Pictus, que é o ensaio introdutório do Ítalo Calvino, talvez por uma questão de direitos autorais. E é uma pena, porque esse ensaio é magnífico, não é? Eu não sei se ele chegou a ser publicado alguma vez no Brasil ou em alguma outra coletânea, mas o título é Orbis Pictus, né? Por outro lado, a edição da Rizzoli tem uma coletânea chamada The Codex, com uma série de textos a respeito do Codex dos mais diversos autores contemporâneos. Uma pena que esse texto está em italiano, mas acho que não tem grandes problemas, dá para ler tranquilamente. Então, dá para encontrar a edição da Rizzoli, não é impossível, vale a pena, não é? Embora pareça o livro mais bizarro. Uma das exercícios imaginativos que eu faço de vez em quando é pensar no momento em que a civilização se extinguir, não é um momento que está muito distante, a civilização humana, e uma raça alienígena, um povo alienígena chegar no nosso planeta e, enfim, buscar... A natureza tomou conta de tudo, né? Então eles vão buscar evidências, mas ainda vai ter alguns sinais de vida inteligente disponíveis. Eles vão buscar, no meio desses sinais, qual que seria, né? O que seria ali a espécie que viveria ali, a espécie inteligente, e qual o motivo da extinção, e encontrariam... O primeiro livro que eles encontrariam, nesse caso, nessa minha, digamos assim, construção mental, né, utópica, seria o Codex Serafinianus. E é a partir dali, desse Codex Serafinianus, eles tentariam estabelecer o que foi a humanidade lendo esse livro, não é? Ou tentando ler e decifrar, como se fosse uma pedra de Roseta. Seria realmente algo extraordinário. E, enfim, provavelmente, talvez fosse até o que o próprio Luiz Serafini pensou quando ele parou a vida dele durante 30 meses ou mais para, digamos assim, produzir essa obra, enfim, incomparável, justamente porque não existe muito poucas com a mesma natureza.